A importância do não. Protege os seus limites, ajuda a priorizar, evita problemas, constrói respeito, desenvolve autonomia. O não precisa ser agressivo. Às vezes, frases como prefiro não, não posso, isso não funciona pra mim, já são suficientes. Eu acho que às vezes o não da vida é mais interessante do que o sim. Oi, clã! Saudações ao brilho do teu olhar. Eu sou a Bruxa Cibele e hoje eu vim falar sobre os nãos que a vida me deu, agora, há pouco tempo, mas que eu respeitei numa boa e, claro, como vocês conseguem ouvir pela minha voz, tem um motivo maior, que é a minha saúde. Eu olhei, o último vídeo publicado foi dia 12, então fazem 15 dias que eu publiquei o primeiro vídeo no canal. Uhul! Vão comemorar comigo? Olha que delícia! Mas a constância não foi possível manter. Logo depois eu tive falha de gravação, então exatamente nos dias que eu tinha ali disponível para fazer toda a edição, a gravação, não foi possível lançar com continuidade da forma como eu desejava. E na outra semana, que daí o fluxo da vida segue, né? Na outra semana, na mesma semana, também aconteceu um projeto inesperado, o que é maravilhoso. Eu comecei a estudar uma pós-graduação. E eu fiquei tão feliz com esse movimento do universo que eu pensei, ótimo, era o que eu estava precisando. Uma vez em que eu volto bastante o meu conhecimento ao estudo, à curiosidade, aos testes, né, de teorias, voltar a estudar foi um convite tão bonito do universo que eu tive que abraçar com unhas e dentes. Junto a isso, na outra semana, as crianças tiveram o quê? Folga, né? Feriado, aquela movimentação toda gostosa de prioridade a eles. Então, nesse redevo todo, eu sou uma só pra dar conta de tudo. Olha que engraçado. Eu tava querendo voltar às gravações e me cobrando muito sobre, mas eu não tava conseguindo encaixar um tempinho. Fora isso, eu tava me sentindo muito cansada. Eu tenho privação do sono, naturalmente, porque a baby ainda amamenta. Então, eu não posso, né? Eu não consigo dizer não pra ela por enquanto. Mesmo que a pediatra, as professoras já tenham orientado, eu ainda não consigo encaixar na rotina esse cuidado com a baby. Por quê? Por quê, Bela? Como assim? É só falar não. Pauta de hoje, né? É porque esse não, ele exige uma movimentação. Então, troca de cômodo, eu tenho que dormir longe dela. Isso, e eu não me sinto segura ainda, porque eu fico zelando, né, o sono pra ver se tá respirando bem, ainda mais no inverno, aquela situação toda. E ela é muito escandalosa. E não é escandalosa pelo não, é porque ela assusta. Se no período ali de sono, dá aquele sonambulismo, né? Meio acordado, meio dormindo. Ela assusta muito se ela não me encontra e chora bastante. Então eu não posso passar uma noite longe dela, ela tem que me sentir perto para se sentir segura. Diante de tudo isso, é uma adequação longa, tem que ser experimentada, tem que ser conversada, enfim. Então, a minha privação do sono ativa no outro dia uma limitação. E essa limitação é de disposição, é de horários. Então, eu demoro um pouquinho mais para me recuperar, né, de uma atividade do que se eu tivesse uma noite de sono tranquila. E aí, às vezes, concilia com manifestações extras, né, carro de som na rua, agitação e tal. E aí,
pelo perfil, né, da minha rotina, eu já havia separado, então, 2 dias para gravação, voltando ao primeiro não. E, infelizmente, o enquadramento estava muito errado. O celular não captou toda a mensagem, tudo que eu disse. E era uma tiragem tão linda, de 2 horas. E aí eu aceitei, né? Eu aceitei que não era para lançar, não era um vídeo adequado. Ainda refleti, não, mas eu abri mais o ângulo da câmera, né? Não ia ficar na estética que eu propus pro canal. Então, eu aceitei que eu deveria gravar novamente. E no encaixe da agenda, isso foi indo, foi postergando uma coisa ali, outra coisa aqui. A minha voz tava com uma tosse chatinha, então eu não conseguia falar muito tempo sem tossir. E eu fui aguardando. Combinado a, a essa brecha, tive que também analisar os meus horários para inserir um período de estudos, porque a pós para mim se deu como muito valiosa e eu precisava, né, cumprir ali alguns prazos, preciso estar atenta a isso. Então é interessante que eu não fale por demanda, né? E sim continue dando atenção a tudo isso. Segundo ponto, vocês viram isso? Ai, acontece, estamos gripadas, eu e meu corpo. Eu tava vendo ontem algumas páginas que eu sigo. Tem uma influenciadora política que eu acho ela com respeito, um discernimento, uma análise crítica bem embasada. Ela sabe se expressar, ela sabe didaticamente explicar o passo a passo, né, que acontece na política brasileira. Só que eu deixei de seguir ela ontem. E tem mais umas ali, enfim. E aí, o que era a pauta, né? Eu que sou muito no meu mundinho. Era a pauta da influenciadora, né? Mais seguida do Brasil, que levou uma vaia no Maracanã. Todo mundo sabe o que eu tô falando, enfim. E eu olhei aquilo e falei, gente, como assim? Por que ela não pode levar um não? Num ambiente hostil, do qual ela não faz parte. Ah, mas estava, né, namorando, nananana. Ok. Mas assim, eu acho que quando tu tem uma representatividade, tu fala sobre uma ótica de levar a tua pessoa como uma personalidade, como uma influência, tem que saber construir ali uma imagem. Eu, na fila do pão, a minha imagem é construída de forma estratégica? Não. Mas não é um viés segmentar público e também me nutrir desse público, porque ela precisa, como empresária, como vendedora, né, se nutrir de um público bem vasto, bem amplo. O que é um risco, né, de forma interpessoal. Então, como unir as duas coisas? Eu acho que ela se perdeu. E o público também está se perdendo em querer sustentar esses nãos que a vida está dando para ela. Ah, mas tem por isso ou por aquilo. E aí, na essência da situação, é porque é mulher. Ai. Ai. Eu acho muito delicado. Eu creio que a gente vai chegar num dilema que não é dinâmico, que é da interpretação pessoal de quem olha e de quem sente. Então, por exemplo, se eu, Bela, né, começar a colocar as minhas dores, as minhas falhas ou as minhas características, se mulher não é uma dor, não é uma falha, mas socialmente a gente sabe que tem uma característica construída como desculpa para quando eu recebo um não, nesse caso foi um não do público, mas como eu recebo um não da vida, um não da...
qual é o tipo de aprendizado ou condução que eu tenho ali. Porque o não, ele vai barrar meu desenvolvimento pessoal. Ele vai me conduzir a uma escolha. Então, quando eu recebi não, não vai gravar, não tem tempo hábil, não tem qualidade, quem que entrou em ação? A minha paciência e o meu discernimento. Não, o YouTube é importante para mim. Continuar esse trabalho é importante para mim. Mas se eu me cobrar a mais, se eu me conduzir a uma tortura, a um sacrifício, que aquilo ali para de ser divertido, aí eu tenho um não bem contundente de que lá na frente vai ser um castelo de areia. Então, eu já tinha dito, quero manter a constância, mas adaptando a minha realidade. E se adaptar a minha realidade é um pedido de pausa por alguns dias, assim será. Se eu continuar na constância, perfeito. Eu hoje estou fazendo 1 ano da academia e foi comemorado. A gente levou lembrancinhas pro pessoal, tanto os instrutores quanto funcionários, que ficam no período da manhã lá que eu e o meu filho a gente frequenta. E muitas vezes eu precisei não ir. Teve agora, por último, um período, acho que deu 20 dias que eu não paguei por organização administrativa. E eu sofri muito, fiquei muito chateada, fiquei muito decepcionada comigo mesma, pelo aquele não. Agora não dá. E nessa divagação do não, né, como a gente está falando aí do não, eu acho que a gente precisa construir, através dos nãos que a vida nos dá, um discernimento de alto valor. Então, o que é permissivo a mim, o que realmente está me sacrificando, o que eu já estou teimando, que não é uma porta aberta. Então, construir toda essa motivação e constância para organizar a rotina é também escutar os nãos. Os nãos das pessoas, os nãos do momento, os nãos da espiritualidade como sinais. Então, é aquele momento em que eu creio que a afirmação do sim, eu vou melhorar aqui, eu vou ir por ali, eu começo tendo mais esperteza em tal lado. Então, por exemplo, não posso prometer para vocês que agora o canal vai ficar perfeito, enxuto, redondinho, frequência correta. Porque, por enquanto, eu não conto com uma equipe. Né? Mas se eu tivesse uma equipe, olha que maravilha. Chego aqui, gravo, entrego uma mensagem para vocês, aí alguém edita, outro alguém... Perfeito. Um me dirige. Por que não? Por que não? Eu posso sonhar com isso. Mas, por enquanto, não é minha realidade. Então, se eu deitar a cabeça no travesseiro, me corroendo por dentro, que eu não entreguei, que eu não conquistei, que eu não consegui, aquela frequência ela vai ficar tão definitiva que eu vou paralisar. E realmente eu paralisei. Teve alguns dias ali, 2, 3 dias atrás que eu paralisei, que eu fiquei... Nossa, eu acho que não é pra ser. Quem sabe eu apago tudo e finjo que nada aconteceu. E algo me disse assim, tá louca? Ficou louca? Tu nem começou. Leva aquilo ali como um experimental. Tu vai mudar, tu vai errar. Tu vai fazer diferente, tu vai pensar diferente. Apenas continua. Aperfeiçoa e continua. Porque lá na frente, em algum momento, tu vai se parabenizar, se honrar. E aí eu tiro como exemplo esse 1 ano de academia. Por um feito estratégico que tinha um por maior. Então, qual é o por maior da academia? Ficar gostosona? Queria. Shape, coisa linda. Mas o meu propósito não era esse.
Meu propósito era ter vitalidade, porque eu olhava pra minha filha e pensava assim, meu Deus, ela é tão pequena, e eu já tô 38 anos na frente. É diferente do João, que a gente cresceu junto. Poxa, 22 anos sendo mãe, é vitalidade que traz correr atrás da criança sem sentir nenhuma fisgada na coluna. Agora, com uma bebê, passando horas ninando ela sozinha na madrugada, é mais complicado, difícil, o corpo reclama. E ainda tem essa privação do sono. Então precisava entender como me melhorar, como trazer para o meu corpo as chances de estar disponível fisicamente bem, um pouco à frente do que a idade, né, e a realidade permitia. E hoje estou aí, feliz da vida, carregando compra no mercado de um lado, a Diana no outro, correndo até a creche se preciso em poucos minutos, coisas que a Sibeli há um ano atrás não faria. Ela iria adaptar, ela iria escolher. Não, primeiro eu vou no mercado, alguém fica com a Diana e tal, hoje eu resolvo tudo. Meu corpo aguenta. E o meu corpo aguentar não é por sacrifício, não é por submeter ele a algo que ele precisa se expor. O corpo aguentar é veneração, é cuidado, é passinho formiguinha de cada dia escolher uma coisinha mais saudável para comer, um exercício para alongar melhor. Então, né, confessionário da bruxa, vamos deixar as coisas fluírem e os pensamentos virem, mas eu acho que eu me perdi no fio da meada. De qualquer forma, a gente escuta os nãos, a gente aperfeiçoa para o sim, porque tem um viés muito importante. Além da ação do tempo, que é muito sábio, tem a ação do universo. Eu confio muito que o universo sempre diz sim pra você, até quando ele tá falando não. Então, quando eu passo por algo e eu recebo um não, eu digo, eu não posso. O universo fala assim, você está certo, você não pode. Você é humana. Entende? Então, eu não posso parar de gravar no YouTube. Sim, o universo falando, você está certo, você não pode parar. Continua. O resultado não tá no agora. O resultado tá lá na frente. Agora tem quem vá caminhar junto. Agora tem quem vá motivar. Agora tem uma pessoa que vai se conectar com o que eu digo. Mas lá na frente quantas são? Não sei. E mesmo que, né, voltando ali ao exemplo que eu não gostaria de dar, mas que mexeu um pouquinho comigo, se eu estiver fazendo um trabalho íntegro, autêntico, condizente, sem essas estratégias mirabolantes de persuasão, com a essência de quem eu sou, com a verdade de quem eu sou, ressoando positivamente a você, lá na frente a gente vai se abraçar. A gente não vai entrar em conflito, a gente não vai se vaiar, porque a gente se entende. E lembra que a gente pega a mãozinha uma da outra e diz assim, ó, bora pra mais. O não nos para agora. Tá bom, clã? Gostei de voltar, gostei de desabafar, gostei de gravar. Esse é o Confessionário da Bruxa. E, por favor, não parem de me mandar feedback, porque daí eu olho e penso assim, ó, vou gravar. Beijo!